Bom, pessoal, levanta a mão aqui quem é da química. Estudante, professores, bastante. Da engenharia? Todas. Quem não é nem engenharia nem química? Ninguém, né? Bom, então essa é a melhor das plateias que eu já tive na minha vida, porque como eu sou engenheiro químico, então se eu falar uma bobagem, os engenheiros, por favor, botem a culpa em mim por eu ser químico. Se eu falar outra bobagem, os químicos podem colocar a culpa em mim por eu ser engenheiro, tá? Então eu consigo me redimir com ambos os cursos. Pessoal, então meus colegas já colocaram muito bem sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou agora apresentar para vocês um pouco do legado, né? Eu chamei de legado químico da Segunda Guerra Mundial, mas não é só químico, né? Para engenharia também, então tem vários materiais de engenharia ali que vão ser apresentados. E está entre aspas porque a gente sabe que foi um legado químico às enormes custas, né? Então as custas de vidas humanas. Então não é um legado que a gente se orgulha, mas a gente emprega até hoje diversos desses componentes, desses produtos que foram desenvolvidos. Começando então aqui com o primeiro, que para mim, dos 6 estudos de caso que eu vou apresentar, a penicilina, eu não sei se vocês já leram um pouquinho sobre a história dela, é a mais interessante de todas, né? Porque ela foi descoberta lá em 1928, né? Pelo Fleming, né? Aí tem até um filmezinho muito bom lá, que é Breaking the Mood, que vocês podem encontrar no YouTube, que ele descobriu de que forma essa penicilina, né? Ele trabalhava no laboratório, foi tirar suas férias, e quando retornou das férias, ele tinha deixado uma placa de Petri sobre a bancada, né? Os químicos sabem muito bem o que é placa de Petri, os engenheiros também, né? Já fizeram química geral com alguns dos meus colegas. Então deixou uma placa de Petri lá com bactérias. E aí quando ele retornou das férias, ele viu que um fungo havia crescido sobre essas bactérias, sobre essa placa de Petri, ou seja, ele era resistente a essas bactérias. É aí que nasce o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Mas o Fleming, né, até pelo que se conta, parou por aí. E aí foi só depois que os Estados Unidos de fato entraram na guerra, em 1941, é que se começou a produzir, investigar a produção em massa. Foi muito difícil chegar realmente na penicilina isolada e pura, mas aí o outro lá, agora esqueci o nome dele, cadê o Fleming? Me fugiu o nome dele. Enfim, ele que desenvolveu de fato a penicilina, né? Ele que conseguiu produzir em massa. E aí, o filme é muito interessante porque mostra que o Fleming, que foi o descobridor da penicilina, ele estava levando todos os rótulos, enquanto quem realmente se dedicou à produção da penicilina não. Porém, em 1945 foi interessante que ambos receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Então não apenas Fleming, mas também o seu seguidor, que fez a produção em massa. Então se conseguiu de fato, isso foi histórico. Esse filme é bem interessante também, porque antes de a gente ter um antibiótico, a gente morria por qualquer coisinha, né? Qualquer corte levava à proliferação de bactérias e a gente podia morrer. Então de fato foi um evento histórico para a ciência, né? E para a medicina. O nylon também, pessoal. Então, trata-se de um material polimérico, certo? Então, interessa tanto os químicos quanto os engenheiros, por se tratar de um polímero de engenharia, muito usado, né? Ele foi descoberto pelo Carothers, que era um químico dos Estados Unidos, né? Também antes da guerra, 1935, né? Ele era químico da DuPont, né? E ele conseguiu, então, criar o nylon. E aí foi uma revolução muito grande, porque, principalmente por causa das mulheres. As mulheres que começaram a usar então as meias de seda, né? Então foi uma grande revolução para elas. Elas ficaram muito animadas de terem meias de nylon, né? Então poderem utilizar as meias calças. Mas o que acontece? Também com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em 41, né, depois de Pearl Harbor, é que se recolheram essas meias e a DuPont parou de produzir as meias. Então se começou a se produzir o nylon com fins de guerra, né? Então, principalmente para a confecção de paraquedas. E as mulheres ficaram em choque, né? Foi feita a revolução, o dia do nylon lá, porque elas queriam o nylon. Então elas começaram a passar várias coisas na perna para simular o nylon, né? Mas não era o próprio, certo? Mas depois que a guerra acabou, logo depois, uns 8 dias depois,
né, já se fez a propaganda de novo. Fim da guerra, nylon à venda. E as mulheres ficaram felizes novamente. Sobre os detergentes agora, pessoal. Então, detergente tem uma relação direta com a guerra. Meus alunos da disciplina de processo orgânico sabem que eu converso bastante lá sobre sabões e detergentes. Vou tomar uma água aqui. O que acontece, pessoal? Detergente, ele foi desenvolvido no século XX, lá no início do século XX, mas ele não era eficaz, né? Aí o que mais se tinha era sabão. E sabão, todos vocês já fizeram em casa, viram a mãe, a avó fazendo, é relativamente simples. Basicamente a gente precisa de uma fonte de triglicerídeos, né? Um óleo, gordura, qualquer, um álcool e uma base forte, né? Que geralmente é soda. Então era fácil de fazer. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou sem fornecimento de gordura e de óleos. Então ela não conseguia mais fazer sabão. E aí então que foi o desenvolvimento do detergente, né? Aquela molécula bonitinha lá é a primeira representação de fato de um detergente que foi então desenvolvido lá na década de 50, durante a guerra, justamente pela falta de matéria-prima da Alemanha. E a gente usa o mesmo princípio químico até hoje, que é o ABS. Então é o surfactante mais utilizado, o detergente mais usado até os dias atuais. Falando um pouquinho aqui também de pesticidas, pessoal, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, se utilizou muito aquela moléculazinha lá, o DDT, né? Que é um defensivo agrícola. Então, ele foi empregado também para matar tifo e outras doenças que apareciam nos campos de concentração, né? E aí ele era visto como a solução mundial para animais, para o povo humano, para as vegetações. Ele era muito interessante, né? Tem até a figurinha lá em cima, né, que diz que DDT é bom para todo mundo. Só que sabe-se que não foi bem assim, né? Então, lá em 1960, na década de 1960, a Rachel Carson, né, ela escreveu esse livro que é muito famoso, que eu sugiro a todo mundo ler, que é o Primavera Silenciosa, onde ela fala principalmente dos malefícios causados pelo DDT, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, tá? E foi aí uma das precursoras do movimento, né, de sustentabilidade mundial. Então, sugiro a vocês fazerem a leitura desse livro, que é muito bom. E só em 2009 é que a Anvisa, então, ela proibiu a comercialização do DDT no Brasil, né? É óbvio que a gente tem, quem é do interior sabe muito bem que a gente usa outros defensivos agrícolas, que não o DDT, mas ainda também causando muito problema à saúde e ao meio ambiente. Outra coisa, pessoal, muito interessante, então a Alemanha, berço do detergente, a Alemanha, berço dos combustíveis sintéticos, né? O que aconteceu que durante a Segunda Guerra Mundial, com o fechamento das fronteiras, ela não tinha como produzir petróleo, né? Só que ela tinha carvão. Então ela desenvolveu um processo chamado de gasogenificação, que é produzir um gás lá, bem interessante, que é o gás de síntese, que eu explico também na disciplina, que é uma mistura de CO, né, monóxido de carbono, com hidrogênio. Aí o que acontece? Essa mistura, chamada gás de síntese, quando ela é submetida a pressões elevadas, temperaturas elevadas, e na presença de um determinado material, né, o pessoal de ciências materiais, de engenharia mecânica sabe bem, o pessoal da química também, a gente tem um processo catalítico. Então esse processo, ele permite que essas moléculas tão pequenas quanto o monóxido de carbono e hidrogênio façam um crescimento de cadeia, e aí passando então a produzir gasolina, querosene, diesel e outros compostos que são os combustíveis sintéticos, tá? Então aqui tem uma animaçãozinha bem rápida, né, para fazer uma propaganda da minha área, né, que é catálise heterogênea. Então é basicamente desenvolvimento de materiais sólidos para acelerar reações químicas, né? Então aqui a gente está mostrando em verde o que seria a superfície de um material qualquer, né? Material catalítico. Essas moléculas cinza e vermelho representando o monóxido de carbono, as branquinhas o hidrogênio. Aí na superfície então desse sólido, logo a gente vai começar a enxergar, ali dá para começar a enxergar que vai crescer a cadeia. Então está produzindo aqui possivelmente uma gasolina sintética. Então é possível a gente ter isso, pessoal, fazer então uma gasolina, um diesel que não venha do petróleo, mas sim de outras fontes.
E aí nós temos várias linhas de estudo na química que trata bem disso, porque o Paraná tem um potencial muito grande agrícola, agroindustrial, então a gente gera muito rejeito, muito resíduo, na verdade. E a partir desses resíduos é que a gente consegue também produzir esse gás, e a partir então dessas reações químicas, que é interessante que precisa juntar a química com os engenheiros, de fato, para conseguir montar esses reatores, para então fazer gasolina sintética, né? Então, se alguém se interessar pelo tema, pode nos procurar, né, que a gente está trabalhando com isso. Bom. E para finalizar, então, pessoal, né, eu falei que ia ser bem rapidinho. Essa imagem vocês já viram, da professora Raquel, mostrando a bomba, que foi desenvolvida durante o projeto Manhattan, né? Então, muito se sabe da bomba, mas ela também levou um polímero de engenharia, né, que é o Teflon. Então, esse como vários outros produtos na literatura, eles foram produzidos acidentalmente. E aconteceu o mesmo com o Teflon, né? Na época se mexia com refrigerantes, né? Então, substâncias refrigerantes. Aí esse grupo de pesquisadores ali, da DuPont, eles estavam trabalhando com um tal de refrigerante, tetrafluoretileno, e aí perceberam que se formou, ao longo das reações químicas, um material sólido. Aí eles não sabiam o que era o material sólido, foram investigar, foram verificar as características dele, e então avaliaram e verificaram que se tratava de um novo polímero, o Teflon. E ele, por ser um material muito inerte, ele foi usado, aquela parte branca lá, da bomba. Então, para que o hexafluoreto de urânio, que é a parte que é a parte do urânio ali, que reage com tudo, ia detonar a bomba inteira por dentro, então fazia com que não tivesse acesso esse composto hexafluoreto de urânio às partes metálicas da bomba. Então ele serviu como um polímero de engenharia ali para que a bomba pudesse de fato funcionar. Tá bom, gente? Era isso que a gente tinha para vocês, tá? Espero que tenham gostado e que aproveitem bastante aí a semana tecnológica de vocês, tá? A gente vai se vendo aí pelos corredores. Se tiverem qualquer dúvida, pode conversar comigo, professora Raquel, professora Nanã. A gente está disponível aí para vocês.